Esse conteúdo está dentro da fisiologia vegetal e a gente vem estudando na fisiologia o transporte pelo floema, que é o transporte da seiva elaborada, que vai, então, de locais de fonte, né, de produção dessa seiva para locais de dreno dessa seiva. Produção de nutrientes, né, ou de disponibilidade dos nutrientes, o solo. Então, a nutrição das plantas também é proveniente daquilo que é encontrado no solo. E o solo é interessante porque ele é um ecossistema extremamente complexo e cheio de organismos vivos. Neles são encontrados partículas de vários tamanhos que são derivadas da decomposição das rochas, como, por exemplo, partículas chamadas de areia, silt e argila, que se diferenciam com base no tamanho. Então, o solo apresenta várias camadas. Tem uma camada mais superficial, chamada horizonte A, uma intermediária, que é o B, e uma camada mais abaixo, mais profunda, que é o horizonte C. O horizonte C é justamente onde é encontrada a maior parte da rocha, com uma pequena decomposição. Então, tem aqui agentes que causam a decomposição dessa rocha e os sedimentos vão, então, subindo, vamos dizer assim, as partículas da decomposição dessa rocha vão subindo para o horizonte B. Então, aqui no horizonte C, a gente tem que as rochas estão em decomposição parcialmente, parte dela serviu como matriz de minerais que mais tarde ajudaram a formar os horizontes superiores. Então, esse horizonte B, por exemplo, ele tem pouca matéria orgânica e sofre menos influência das variações ambientais. Esse termo é chamado de intemperismo. Por que ele sofre menos influência dessas variações? Porque acima dele ainda tem mais uma camada. E essa camada é o top. Ela é top soil, é o nome da camada. Ó, top soil é o horizonte A, que é uma camada superior, onde há uma mistura de rochas decompostas de várias texturas, que são aquelas que eu falei com vocês, areia, silt, argila. Há também a presença de organismos vivos e também de matéria orgânica em decomposição. Então, todos esses são os componentes do solo, no caso, esses últimos que eu falei com vocês, o topsoil, que é o horizonte A, que é a principal camada do solo responsável pela nutrição das plantas. Os componentes, então, minerais que vêm da decomposição das rochas, que a gente vai chamar aqui de partículas, esses componentes minerais, podem ter tamanhos diferentes, o que vai afetar a disponibilidade de água no solo, de oxigênio, né, no caso de gases, e dos próprios minerais do solo. Consequentemente, se for, por exemplo, um solo muito poroso, ele vai permitir a passagem de ar e de água. Isso pode acabar, se for muito intenso, levando os nutrientes que tem ali no solo para outras regiões. Então, existem solos onde há uma maior lixiviação e outros onde há uma menor lixiviação, que são dependentes justamente do tamanho das partículas encontradas na composição desse solo. Existem, por exemplo, práticas agrícolas que aumentam a lixiviação do solo e, consequentemente, vão diminuir a sua capacidade de nutrição. Bom, é interessante, então, que essa camada apresenta componentes orgânicos e inorgânicos, conforme eu já comentei com você, e esses componentes inorgânicos, que a gente chama de partículas, como já mencionado também, são provenientes das intempéries das rochas, das erosões das rochas. Predominância de cargas negativas, conforme a gente pode ver aqui na imagem. Areia, silt, argila, né, tem preferencialmente cargas negativas. Consequentemente, elas atraem cargas positivas, que porventura estejam disponíveis na água do solo. Então, por exemplo, o cálcio, o potássio, o magnésio, os cátions, então, são atraídos por essas partículas do solo. O cálcio, o potássio, etc., eles não conseguem entrar nas raízes, nos pelos. Para eles entrarem nos pelos radiculares, eles devem estar solúveis nessa água do solo, o que não acontece até então.
Então, as plantas desenvolveram um mecanismo muito bacana que é para poder justamente promover a disponibilidade desses cátions na água do solo e, consequentemente, a sua entrada na planta. É um mecanismo que é chamado de acidificação do solo. Ela torna o solo ácido. A raiz vai tornar o solo ácido. E ela faz isso liberando prótons H+ no solo. Esses prótons H+ são provenientes de uma reação na qual o gás carbônico se associa com a água, formando o gás carbônico, e esse gás é instável, ele ioniza e forma, então, bicarbonato e próton H+. Olha o próton H+ aí, ó. Então, o pelo da raiz produz H+, libera ele no solo. Então, esse próton H+ vai competir com os outros cátions por essas partículas negativas do solo e vai ganhar. Desse modo, então, esses cátions, que são os próprios nutrientes, vão ficar disponíveis na água do solo e, consequentemente, vão ser absorvidos pelos pelos radiculares. Daí, então, eles vão ser direcionados, junto com essa água, para o xilema, que aí a gente já estudou, né, nas outras aulas do transporte pelo xilema. Os elementos, então, do solo, essas partículas, são carregadas negativamente, e aí, com o hidrogênio, vão liberar os cátions, que são os próprios nutrientes, que agora vão entrar nos pelos radiculares. Esses nutrientes podem ser separados em dois grandes grupos, ó, os macronutrientes e os micronutrientes. Então, a gente tem aqui, ó, os macronutrientes e os micronutrientes. Os macronutrientes são aqueles que o organismo vegetal, no caso a planta, né, precisa em grande quantidade. Então, carbono, oxigênio, hidrogênio, nitrogênio, potássio, cálcio, magnésio, fósforo e enxofre são exemplos desses macronutrientes. Eu coloquei para você uma tabela que demonstra a quantidade de macronutrientes que tem no corpo de uma planta, tirando a água, né, que é a massa seca, matéria seca no caso aqui, e as funções de cada um. Então, vou falar só 4, depois vocês leiam as próximas aqui para vocês aprenderem. O carbono, o oxigênio, o hidrogênio, por exemplo, assim como o nitrogênio, são úteis para a produção de moléculas orgânicas, sendo o nitrogênio, por exemplo, para a produção de ácidos nucleicos, para proteínas, para a própria clorofila. E aí, cada um desses nutrientes que são necessários em grandes quantidades vão ter, então, a sua função específica, e também é possível determinar o que causa a carência de cada um deles. Por exemplo, se estiver faltando água, a planta vai murchar, é o sintoma da carência, e o crescimento dela vai ser pequeno, vai ser insuficiente. Se faltar nitrogênio, vai acontecer o amarelamento das folhas, o que é chamado de clorose. E aí, cada carência de cada componente desse é detectada por um sintoma que a planta apresenta. Os micronutrientes também são necessários, mas em quantidades menores. São eles o cloro, o ferro, o manganês, o boro, o zinco, o cobre, o níquel e o molibdênio. Olha só, a porcentagem encontrada na planta é bem mais baixa, mas não quer dizer que eles são menos importantes, quer dizer que eles são necessários em menor quantidade para a elaboração das suas respectivas funções. Do mesmo modo, a carência deles está representada aqui nessa tabela. Todos esses nutrientes foram descobertos através de uma técnica chamada de hidroponia, ou cultura hidropônica. Nessa técnica, conforme a gente pode observar aqui nesse esquema, olha só, foi realizada uma solução contendo todos os minerais, e aí foi observado como a planta desenvolvia. Tá? Uma planta da mesma espécie, sob as mesmas condições, foi colocada em outro recipiente, mas a solução que tinha nesse recipiente faltava um desses minerais. E aí, a diferença do desenvolvimento da planta com a solução que faltava um desses minerais, como o potássio, por exemplo, quando comparado ao desenvolvimento da planta, uma solução normal, essa diferença fica sendo a função que aquele mineral que está faltando executaria. Entendeu? Então, ó, por exemplo, se o mineral omitido for essencial,
ocorrem sintomas de deficiência mineral, como o retardo do crescimento e folhas sem pigmentação, quer dizer, descoloridas. Por definição, a planta então não seria capaz de completar o seu ciclo de vida. Deficiências de elementos diferentes podem ter sintomas diferentes que podem auxiliar no diagnóstico de doenças minerais no solo. Inicialmente, essa técnica era uma técnica de pesquisa, mas com a sua popularização, ela é até útil hoje em dia como cultivo caseiro ou comercial, cultivo de alface hidropônico, aqui para exemplificar. Além disso, a nutrição da planta vem associado, né, como envolve dinheiro, né, vamos dizer assim, por causa da agronomia, ela tem uma influência comercial muito grande, principalmente no Brasil. Essa nutrição vegetal, ela vem ganhando peso, ganhando corpo, com a incorporação da engenharia genética. Então, por exemplo, muita pesquisa voltada com plantas, de modo a detectar a carência de determinados nutrientes. Olha que interessante essa aqui. Existem as chamadas plantas inteligentes. O que é isso? São plantas que ficam coradas quando falta determinado nutriente. Então, olha o que aconteceu com essa. Algumas plantas são geneticamente modificadas para sinalizar a deficiência nutricional impeditiva antes que ocorra um dano irreparável. Por exemplo, essa espécie aqui, Arabidopsis, que desenvolve uma coloração azul em resposta a um começo, a uma iminente deficiência de fósforo. Então, o fósforo, que a gente já observou aqui, ó, é um macronutriente importante aqui, ó, para quê? Para a produção de nucleotídeos, de ácidos nucleicos, o ATP. Essa planta é geneticamente modificada, ou seja, tem um gene de uma bactéria que foi incorporado nela, que faz com que ocorra uma reação química caso ocorra a ausência de fósforo. Essa reação química leva à produção de um produto azul. Então, se faltar o fósforo, a planta fica azulada, sinalizando então para o seu dono, para o seu cultivador, que aquele solo está com deficiência de fósforo. Bacana, né? Muito bem. No solo também tem, além dos minerais, principalmente naquela região do topsoil, além desses minerais, ele tem componentes orgânicos que a gente chama de humus. Vale só uma observação que humus é justamente a palavra do grego, da onde deriva a palavra humildade. Esse solo, então, contém agentes decompositores, folhas, organismos, fezes, presença de animais em decomposição, bactérias e fungos, minhocas e raízes. Tá vendo só? São várias moléculas orgânicas, ó, encontradas ali no solo, no horizonte ar. Esse humus vai ser responsável, então, por aumentar a capacidade da troca catiônica. O que é a troca catiônica? É justamente isso aqui que é a troca catiônica, né? Que é a acidificação. Muito bem. O humus, então, vai ajudar nessa troca catiônica. Por quê? Porque ele vai promover a acidificação do solo, né? uma vez que as raízes é que a fazem, e também vai atuar como um reservatório de minerais, né? Uma vez que a decomposição dessas moléculas orgânicas vai acabar liberando também alguns minerais. Tá joia? No solo, na região mais do topsoil, no caso, também vão ser encontrados animais como as minhocas, que vão ser responsáveis pela aeração do solo. Essa aeração, como o próprio nome já diz, vai permitir a entrada de ar no solo, né, bolsas de ar, que vai consequentemente promover a entrada de gases no solo, importantes então para as plantas. Não só de gases, como também água, porque vai ter espaço que vai poder ser preenchido pela água da chuva, por exemplo. Além do que as minhocas vão acabar misturando o solo. As raízes são importantes também porque elas vão promover a agregação do solo, que diminui a sua erosão e também ajuda na acidificação, conforme vimos anteriormente. Então, existem estudos que mostram que esses componentes orgânicos do solo podem ser, por exemplo, diferentes populações de bactérias que sofrem variações dependendo do tipo de solo. Então, tem tipos de solo que têm mais determinados tipos de bactérias.
Consequentemente, elas vão promover a produção de determinados tipos de nutrientes. Tá? Então, é como se fosse assim, a grosso modo, é como se fosse a nossa microbiota. Você sabe que a gente tem bactérias no nosso corpo, inclusive tem mais bactérias do que células humanas no nosso corpo, e elas produzem diferentes vitaminas. Se a gente mudar essa população de bactérias, o nosso corpo muda todo. Inclusive tem casos aí, tem estudos que mostram o desenvolvimento de obesidade, de depressão, todos relacionados com mudança na população de bactérias intestinais. É mais ou menos isso que eu estou querendo dizer aqui com você. Ó. Dependendo das bactérias que tem no solo, esse solo vai promover nutrientes diferentes para as plantas. Aqui são estudos que mostram, exemplificam um pouquinho disso que eu acabei de falar com vocês. Depois vocês vejam com calma. O cultivo, né, do solo é importante porque ele tem que ser feito da maneira correta, uma vez que se a água desse solo for retirada rapidamente, isso pode causar um dano muito grande, como, por exemplo, uma erosão causada pela retirada rápida de água, que é chamada subsidência do solo. Formam-se crateras como essa aqui. Uma saída para isso é o gotejamento do solo. Então, no gotejamento, o próprio nome já diz, a água vai sendo disponibilizada em gotas. Isso vai promover a nutrição das plantinhas ali, sem lesar o próprio solo. Okay, uma maneira que se tem para poder evitar também essa erosão é fazendo o plantio, né, nas chamadas curvas de níveis, onde evita-se a lixiviação, evita-se a erosão causada pela passagem da água aqui. Esses campos, né, circulares, justamente para evitar a erosão. O solo também deve ser fertilizado, e essa fertilização geralmente é feita por agentes orgânicos que podem causar lixiviação, né, podem, na verdade, sofrer lixiviação e, consequentemente, eles, ao serem levados para lagos, lagoas e rios, etc., podem ser responsáveis pelas florações, que é aquela proliferação de algas, que a gente já viu em outra aulinha. A nutrição do solo também pode ser promovida por outros organismos. Então, conforme eu comentei com vocês, ó, existem bactérias diferentes nos solos que vão promover o suprimento da planta com diferentes nutrientes. Então, tem populações de bactérias, por exemplo, que participam do ciclo do nitrogênio. Nesse ciclo, o nitrogênio gasoso, encontrado na atmosfera, vai para o solo e do solo ele volta para a atmosfera. Esse ciclo é promovido, então, por bactérias fixadoras de nitrogênio e por bactérias desnitrificantes, dentre outras. E essas bactérias fixadoras de nitrogênio e bactérias decompositoras vão promover a transformação do N2 da atmosfera ou de proteínas de matéria orgânica morta em amônia. Esse íon amônio tá no solo, vai entrar na planta diretamente para ser utilizado por ela, ou vai sendo transformado em outras formas de moléculas inorgânicas com nitrogênio, como o nitrito e o nitrato, por outras bactérias, para ser então incorporado pelos pelos radiculares e aí partir para o xilema. E aí, então, a gente tem que bactérias no solo vão ajudar a disponibilizar nitrogênio para as plantas, que vão usá-lo para poder fazer aminoácidos, proteínas, ácidos nucleicos, conforme a gente viu lá atrás, né? O nitrogênio é um macronutriente. Outras associações envolvem a participação de bactérias diferentes, Rhizobium, que vão se associar com leguminosas, que é um tipo de planta, né? Como feijão, por exemplo, a leguminosa, formando nódulos. Esses nódulos são formados da seguinte maneira, olha só. Depois vocês leem isso aqui com mais calminha, para poder entender melhor o processo de formação dos nódulos. Essas bactérias estão disponíveis no solo e aí elas secretam moléculas que atraem o pelo radicular para aquela região. Com isso, elas penetram no pelo radicular e chegam até a parte do córtex, né, do parênquima cortical ali, entram nas células, proliferam essas células, e aí essas células vão virando, na verdade, o conjunto dessas células com bactérias,
vão virando, na verdade, nódulos cheios de bactérias. Okay? Tem outros detalhes que eu não estou contando para você, mas a ideia geral é essa. E esses nódulos, então, vão ser desse jeito aqui. E essas bactérias vão ser capazes, então, de fornecer muitos nutrientes para a planta. Por exemplo, fósforo, o próprio nitrogênio. Tá? Consequentemente, aquelas plantas que têm Rhizobium, essas bactérias associadas em suas raízes, vão ter mais nutrientes e, consequentemente, a sua produtividade vai aumentar. Uma outra associação que existe é com as micorrizas. As micorrizas podem formar uma bainha em volta da raiz e penetrar por entre as células da raiz, conforme você pode observar aqui no esquema, né, sendo chamadas de ectomicorrizas, ou elas podem entrar na própria célula do córtex da raiz, onde vão ser chamadas de micorrizas arbusculares. O fato é que elas também vão ser disponibilizadoras de nutrientes, como, por exemplo, o fósforo e o nitrogênio. Tem detalhes aqui desse processo também, que depois você dá uma lidinha quando estiver estudando. É interessante que as plantas se associam com outras, nem sempre para poder retirar nutrientes ou fornecer nutrientes para elas. Então, por exemplo, tem plantas epífitas que usam outras plantas como suporte para o crescimento mesmo. Essas plantas representadas aqui. Agora, outras não. Outras retiram seus nutrientes. São plantas parasitas, como essas representadas aqui. O cachimbo indiano é um exemplo. Olha, ele é um parasito não fotossintético de micorrizas. Olha só, não realiza fotossíntese, retira seus nutrientes de micorrizas, que são essas associações que a gente acabou de comentar aqui, de fungos com outras plantas. E tem também aquelas plantas carnívoras, que na verdade usam os insetos como um suplemento alimentar. Geralmente elas secretam um muco pegajoso, e aí quando o inseto passa por aqui, ele cola nesse muco. Também tem nessas, geralmente, moléculas odoríferas, né, que faz ela ficar cheirosinha e colorida para poder atrair os insetos. E aí esse muco prende os insetos e isso gera uma despolarização na célula que causa movimentação da água, por osmose mesmo, que acarreta no fechamento das aberturas por onde eles passam. Drósera, plantas de jarro, Vênus papamosca, são vários exemplos de plantas carnívoras que, repetindo, o que tem a ver com a nossa aula de hoje, essas plantas carnívoras? Os insetos são fontes suplementares de nutrientes para essas plantas. Formou, galerinha?